Olá, seja bem-vindo ao nosso ProsaCast, o espaço onde a gente recebe sempre um convidado para falar de assuntos dos mais variados, mas sempre com foco em torno do agronegócio. A gente fala de logística, a gente fala de carro. Por que carro? Ué, o agricultor, produtor compra carro, e muito, né? Aliás, não é só ferramenta de trabalho que ele pensa, não, ele também precisa pensar na família. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é o dia do nosso bate-papo aqui com o Rafael da Faria Veículos, onde a gente vai falar de carro, bastante carro, mas também vamos falar de condições especiais de compra. Então, para você relaxar aí no sofá, né, no seu escritório, pegue um café, aproveite e se inscreva se você não for um inscrito no canal, curta as nossas redes sociais. Olha, mas é importante que você seja bem ativo nisso, porque assim as redes vão entender que a gente tem relevância e vai continuar nos ajudando a produzir esse tipo de conteúdo para você acompanhar aí na hora que for mais legal, tá bom? Então, olha, se inscreva, ative o sininho, curta, comente e compartilhe, certo? E aí, Rafa, tudo bem? E aí, Cláudio, beleza? Tudo bem? Boa tarde, estamos aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Sempre uma honra estar aqui, a gente bater papo, trazer as novidades sobre carro, sobre os assuntos que a gente acaba abordando aqui para todos, né? Legal. E a gente começa com novidade de fato, né? A gente tá falando... Lembra que no último podcast a gente falou do Nivus GTS, né? Sim. Que a gente falou, criou alguma expectativa. Até eu fiz uma observação que você não havia reparado, que é a do Hack, né? Isso. Bom, finalmente, início do mês, ele estar aqui disponível para o Best Drive. Cláudio, é isso aí. Nivus GTS, agora já no comecinho do mês, nós já vamos ter uma unidade lá na loja para o pessoal poder andar, dirigir, testar, né? É um carro Best Drive que a gente já está preparando, esperando ele chegar para preparar e deixar pronto para os clientes poderem andar. E bem provavelmente depois a gente vai ter as informações exatas de preço, condições de mercado, condições especiais, já deve estar para sair também. Mas existe uma grande expectativa, porque é um carro que, né, nas outras versões, ele é um carro que caiu no gosto do amante do carro, né? De quem eu até agora eu tive no último domingo de Páscoa domingo de Páscoa, eu tive contato com uma pessoa, ela estava com um muito bonito, né? Aquele cinza meio chumbo, sim. Mas ela tá adorando o carro, falou assim, olha, ela saiu de uma Amarok, que estava ficando muito grande para ela e ela não estava tendo tanta necessidade assim, e tá no Nivus, tá feliz da vida. Falou assim, agora eu tenho um carro que me serve, né? Não preciso mais da Amarok, porque mudou meu estilo, meu dia a dia, mas é, assim, um sonho de carro. Perfeito no que eu preciso e no, assim, conforto e segurança, ela realmente está impressionada. De fato, né? O Nivus é um carro que tem muita tecnologia embargada, é um carro confortável, um carro econômico, um motor rápido, né? 1.0 turbo. E o que você comentou, ele já era um carro que estava na graça das pessoas e, assim, tava faltando aquela pimentinha que a gente fala, né, no motor. Já veio com um pouquinho de maldade, será? Não? Vem. E aí o pessoal falava, né, porque a gente tinha o Polo GTS, que era o motor 1.4, o Virtus Exclusive, que é o motor 1.4, o T-Cross, né? O único carro que não tinha esse motor 1.4 turbo aí de 150 cavalos era o Nivus. E aí o pessoal fala, pô, esse já é o carro esportivo, né? Se ele vier numa versão GTS, vai ficar a coisa mais linda aqui, né? Que agora é o caso aí, ele veio com motor 1.4, GTS, 150 cavalos. Eu tô ansioso pra andar, viu, Cláudio? Eu também. Agora, é o seguinte, né? Os apaixonados pelo GTS, né? Que é o Gran Turismo Sport, é isso? Isso. Essa história toda começou com o Gol, né? Com o Gol lá atrás, ainda o Gol quadradinho. E esses carros viraram verdadeiras preciosidades. O que custa hoje um quadradinho hoje GTS é brincadeira. São carros que viraram ícones, né? E assim, eu brinco muito porque quando você tem uma série igual o GTS, ou alguma outra série que a Volkswagen já teve várias, o Rally, já teve o Gol Copa e assim por diante. Né? O Rock in Rio. Então assim, eu falo isso, né? Eu brinco, né? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um pra guardar. Porque vale grana hoje, hein? Eu comprava um pra guardar. Por quê? Porque a gente sabe que no futuro, né? Esses carros de série limitadas, carros mais exclusivos que a gente fala, né? Que não tem tanta demanda de venda, né? São carros que no futuro, com certeza, eles vão ter um valor muito forte de mercado, né?
Pensou, se você pudesse, assim, tivesse tido a oportunidade de guardar aí um GTS de cada cor, né? Um GTI, de repente, de cada cor, hoje ali uns 8 a 10 carros, hoje você tava, amigo, você tava aposentado, tranquilo. A Kombi Last Edition também, eu lembro muito bem, a Kombi Last Edition foi a última edição da Kombi, ela lançou em 2014, que veio com aquela cor azulzinha, Isso, sai blusa. Brancos, os bancos brancos com as faixinhas azuis. E eu lembro que na época custava em torno de, se eu não me engano, 60 mil reais. 59, 60 mil. E ela vinha numerada, foram 1.200, né? Que tiveram ao todo. E aí, nossa, na época eu falei, 60 mil reais era um dinheiro lógico, razoável, né? Mas nada comparado com o que é hoje, né? Hoje tá valendo o quê? Hoje uma sem uso, mais ou menos, o pessoal perde em torno de 250 mil reais, mais ou menos. Você vê? Se você isso nós estamos falando de que ano? 2014. 2014. Você acha que você tivesse aplicado no mercado financeiro 60 mil reais e quanto você teria hoje? Não teria 250 mil reais de forma alguma, né? Legal. Bom, essa, assim, a gente já começou com trazendo novidade. Mas falando em novidade, eu vou até inverter um pouco a ordem aqui, né, que a gente tinha combinado. Uma coisa que me chama muita atenção são cores, como a gente sempre fala aqui. Sim. Vocês estão para receber, não sei se já chegou, né? Já chegou. A T-Cross Extreme, ela é uma cor diferente, fosca. Até vou pedir aqui pro Guto colocar na tela. A gente tem aqui algumas fotos. Olha só, nossa, é impressionante que ficou bonito esse carro, né? Essa T-Cross Extreme é uma versão nova agora, né? Ela é semelhante à Highline com alguns adereços, né? Tem o logo do Extreme na coluna... coluna C, né? Isso. E tem o decalque, os bonito. detalhes laranja. E essa cor, né? Que é uma cor exclusiva, a Volkswagen vem surpreendendo. Não é envelopada, né? Não é envelopada. É legal de falar isso aí. A gente brinca muito, eu e o Cláudio. O Cláudio é fã de cores diferentes, né? E assim, de fato, a gente tá percebendo a montadora tá tentando trazer cores novas, ela tá mudando, né? Nós vamos ter depois, em breve, aí o Tera também já com cores novas que a gente tá sabendo. E no caso da T-Cross Extreme, eles trouxeram essa cor que é o cinza Oliver fosco. Então ele é fosco. Ficou bonito demais. Bonito. Ele é fosco, ele não é envelopado, ele vem pintado mesmo dessa forma. Eu coloquei ela lá no showroom, né? Tá lá exposta, né? Todo mundo que tá indo lá se surpreende. Fala, nossa, mas que cor é essa? Ninguém acredita a hora que vê. É adesivado? É envelopado? Não, é original assim. Que legal. E é interessante que num carro desse fosco seria muito interessante a pessoa colocar aquela proteção PPF, né? Sim. Mas aí pode colocar o fosco também, então que mantém o carro sem o brilho. Exato. Ideia genial, que legal. Isso já tá lá no showroom para as pessoas poderem olhar. Já tá disponível para venda também. Já tem. Me diga uma coisa, você disse que ela é basicamente uma Highline. Ela tem algum diferencial acima do que tem a Highline? Na verdade ela tem os mesmos opcionais da Highline, né? Em termos de tecnologia. A diferença agora é que a Highline ela não vem mais com teto bicolor. Essa aí tem a possibilidade de vir com teto bicolor, que é aquela parte preta no teto. E esses adereços, né? No caso ali o aplique de laranja no farol de milha, o adesivo, né? O interior deu uma modificada. Entendi. Essa cor é a única disponível. A Extreme ela vai vir só no leite? Não. Ela tem várias cores, a Extreme. Todas foscas? Não. Não? Na verdade, fosca somente essa daí. A Extreme ela vai ter as cores que a gente tinha na Highline antes, bicolor, vai ser na Extreme. Então assim, cinza com teto preto, branca com teto preto, são cores disponíveis na Extreme. A cinza Oliver, sem ser fosca, né? Com só ela metálica, a cinza Oliver com teto preto. Então essas cores passam a ter na Extreme. Ela tem praticamente todas as cores, mais o cinza Oliver fosco. Entendi. Bom, tá aí essa novidade. Falando em novidade também, você me disse que o Taos, que é um carro espetacular, ele teve uma modificação de câmbio, né? Ele agora é com 8 marchas, é isso? Isso, Cláudio. O Taos ele lançou o modelo 2025, na verdade ele tem o mesmo design, né? Não mudou nada na parte de design, e a Volkswagen ela implementou esse câmbio novo. É um câmbio 8 marchas, né? Esse carro já tinha um câmbio muito bom, que era o 6 marchas. E o que a gente espera? A gente espera, eu não andei ainda, tá? Já recebi algumas unidades lá para venda, mas não recebi ainda para test drive. Eu não andei ainda, mas a gente acredita que vai ser um câmbio mais eficiente, mais rápido, trocas de marcha mais rápido, mais suaves.
ele vai ter um pouco mais de agilidade, né, nessas trocas e economia, né? Sim. Porque se a gente for parar para pensar, quando você está na rodovia lá a seus 110, 120 km por hora, o carro está em 8ª marcha, o giro trabalha baixo. Né? Trabalhando baixo, o carro passa a ser mais econômico. Lembrando que esse carro já era um carro muito econômico. Né? Esse motor 1.4 hoje ele é muito acertado, né? Tanto na T-Cross quanto na Taos. O performance dele de consumo, assim, com tipo câmbio de 6 marchas, ele já era bem eficiente. Já era eficiente, e assim, eu vou falar relatos de quem tem o carro, né? Que a gente conversa com bastante gente. É um carro que faz hoje no etanol em torno de 7 na cidade, 7,5, por ser um carro mais pesado, não é muito, né? Não, é excelente. E em torno da rodovia faz em torno de 11. Excelente. Então, ele deve ganhar agora com 8 marchas, ele deve ganhar aí pelo menos uns 3 km a mais por eu não sei se vai chegar a tudo isso, mas que vai ser mais econômico, eu tenho certeza que sim. Vai fazer diferença, principalmente para quem usar gasolina, né? Sim. Aliás, tem uma coisa que me incomoda muito, né? Essas mudanças no percentual de álcool no combustível. Hoje, por exemplo, eu não tenho a autonomia, me corrija se eu estiver errado, sim, de chegar num posto e falar assim, não, eu quero uma gasolina pura. Como tem nos Estados Unidos. Não né? Tenho. Então, o que acontece? Toda a pesquisa e desenvolvimento da fábrica em cima de um motor, né? Não existe, por exemplo, um calendário. Olha, então nós vamos ter de 2020 a 22, nós vamos ter 10%. De 22 a tanto, vamos ter tantos por cento. Para quê? Para que as fábricas já coloquem os seus carros atendendo essas mudanças. Porque por exemplo, agora eu tenho um carro que é a gasolina. Meu carro não tem opção de ser flex. Então o que acontece? Na verdade, eu estou usando uma gasolina de péssima qualidade, né, que está comprometendo o desempenho e transformando num carro mais poluente. Sim. Então essa coisa de que cara, não faz muito sentido. Então, por exemplo, me dá a opção de ter uma gasolina pura, né? Sim. Sem esse 30% de álcool, isso aí, de etanol. Isso aí, na verdade, é para tentar segurar o preço, não subir, eles fazem isso aí e mesmo assim mas por pura ineficiência do próprio governo. Então mesmo fica assim aqui minha nota de... Sem contar, Cláudio, que é bom mencionar, o tanto de problema que nós temos hoje dentro da concessionária, em carros novos, né? Por combustível errado. Não errado não abastecer, por combustível ruim, adulterado, né? Vamos lá. Às vezes não é nem culpa da indústria, é culpa às vezes até do próprio posto, ou sei lá, né? Mas assim, é muito problema que acontece com o carro. Que vai lá falhando, luz da injeção acesa, e a gente tem um aparelho que ele dá hoje o que é o problema, né? Então hoje tá muito fácil. O carro chega lá falhando, chega com luz acesa, a gente passa o carro para oficina, coloca o aparelho lá, combustível adulterado. Dá combustível adulterado. Então, assim, é muito importante pensar e pesquisar onde vai abastecer, né? Para tentar evitar esse tipo de problema. Porque depois, dependendo do problema, dependendo do que ocasionou, né? Às vezes pode ter um cabeçote dado problema, e dependendo, às vezes não tem garantia, por estar comprovado, porque a gente tem testes, né? Então, como que funciona mais ou menos hoje? A garantia, ela não nega. O carro está dentro dos 3 anos, deu problema no motor, vamos lá. O que ocasionou o problema? Foi o combustível ruim? Vamos fazer o teste no combustível que está no carro. Faz o teste, o combustível está bom? Beleza, a gente até consegue garantir. Fez o teste, o combustível está adulterado? Aí o que vai acontecer? Vai ter que ir em cima do posto de abastecimento. Por isso que é importante, vou dar uma dica para você. Eu sei que é chato no teu dia a dia, mas você abasteceu, procura abastecer, como o próprio Rafa disse, num posto que seja de confiança. Pegue a nota fiscal e peça para ele incluir a quilometragem do carro. Então, por exemplo, abastece aí, encheu o tanque, coloca a quilometragem aí, por favor, porque eles podem colocar isso na nota. Você pode exigir nota fiscal. Exige a nota, e a quilometragem eles pode ser colocada lá, tá aqui a quilometragem. Por quê? Se você for fiel a isso, manter com você as notas fiscais de abastecimento, se porventura um dia você tiver algum tipo de problema igual a esse que o Rafa falou, você pode ter a sua garantia negada pela fábrica, pelo fabricante. Por quê? Pela qualidade do combustível que você está usando. Então, se a fabricante não vai cumprir, porque você, como consumidor, não tem condições de saber a qualidade do combustível, quem faz isso, nesse caso, a montadora vai lá e vai analisar e vai perceber
vai mostrar que o combustível está com defeito, quem é que é responsável? O posto onde você abastece. E de que forma você vai provar que foi aquele posto? Nota fiscal com quilometragem, tá? Pega a dica aí, porque senão você vai ter dor de cabeça. Infelizmente é isso. É isso aí. Né? Bom, nós já falamos uma coisa que está em alta, né? Uma coisa que está muito em alta, a gente observa aí, seminovos. O que está acontecendo com o mercado de seminovos? Nós estamos bombando de novo? O mercado de seminovos está aquecido, né? É um mercado muito importante para nós, que comercializamos tanto carro zero como seminovos lá na Faria, né? O que acontece? Hoje o carro 0 quilômetro, ele tem um preço um pouco mais alto do que era antigamente, a gente já falou, né? Tanto que subiu o carro, e não só o carro. Mas é pela tecnologia, lembra que a gente sempre fala? A gente já falou. Então, às vezes, está sendo alguma opção hoje o carro seminovo, né? Porque entra lá um carro seminovo, às vezes com quilometragem baixa, um carro conservado, que tem um preço mais acessível, né? Então, às vezes, o particular, o cliente, acaba optando pelo seminovo. E nesse meio ponto aí começa a faltar. Já começou a faltar um pouco de seminovo. Eu tô com a loja lá até vazia, preciso ter mais carro seminovo, né? Porque quando começa a ter muita procura, muita demanda, o próprio cliente na troca lá já tem um particular que compra o carro dele, então ele já vende, já compra o meu novo e assim por diante. Então, assim, é importante. Eu acho que isso aí dá um gás pra gente no ramo de automóveis, né? E acaba ajudando. Muita gente não entende a definição de carros, de um carro seminovo. Para vocês, como concessionária, o que é assim um carro? O que é considerado um carro seminovo? O carro seminovo hoje, assim, a gente fala que tem dois pontos, né? A gente que tá no meio, que mexe com carro, a gente fala que tem o carro usado e o carro seminovo. O carro seminovo a gente pega ali, pelo menos dos últimos 5 anos ali, então hoje um carro de 2020 em diante, a gente considera ainda um carro seminovo, 2021, um carro com pouco tempo de uso, né? Bem cuidado. Bem cuidado, lógico. E o carro usado a gente pega esses carros quando o carro tem um ano um pouco mais baixo, tipo um 2013, um 2012, né? Aí a gente acaba mencionando como carro usado. Isso é um termo técnico, na verdade, que ali a maioria dos garagistas, dos concessionários acabam usando ali na prática, né? Mas, na verdade, todos os carros que já estão usados são usados ou seminovos. Né? Mas já chegou um carro com mais anos do que esse que você deu exemplo aí? Sim. Por exemplo, já chegou carro lá tipo 2010 que falou assim, não, esse carro eu tenho que ficar com ele, eu tenho que vender aqui porque está muito zero. Esse carro parece que estava guardado. Já teve carro que chegou lá e falou assim, nossa, onde estava essa pérola? Sim, teve muitos. Vixe, no longo dos meus 15 anos aí no ramo, eu vi muitos. E, inclusive eu vi um último que eu peguei assim, que era... uma cápsula do tempo? Eu peguei um Focus 2011, isso nós estávamos na época em 2023, com 4 mil quilômetros. Então... super conservado. O cliente não usava. E eu também lembro, quando eu trabalhei na loja de Catanduva, apareceu um Gol G3, 2 portas básico, 2001, na época, com 14 mil quilômetros. Nossa. Um carro desse, você tem que pagar mais por um carro desse, né? Você já não tem como referência mais tabela FIP, mais nada, né? Nem preço conservação. É um carro diferente, né? Não adianta eu pegar um carro desse aí, 2001, com 14 mil quilômetros, que o carro já é uma relíquia, né? Vamos dizer assim. Querer pagar o preço que eu pagaria não tem preço, tem valor, né? É diferente, mas assim, a gente já pegou muitos carros, né? E até brinco, né? Até hoje a gente falou agora há pouco do Gol GTS e do Gol GTI. Eu me arrependo, não nem do zero, eu me arrependo do seminovo. Quando a gente avaliava os carros lá em 2009, e vinha um GTI 96, não tinha valor, né? 95, um GTI 94, 95. Era um carro comum. Era um carro comum. Aí pagava lá, 8 mil, 7 mil. O carro bom, conservado, né? Porque... mas a bola de cristal tava desligada, né? Não tinha jeito, né? E aí hoje um carro desse aí é 200 mil. 200. Aí fala assim, um carro desse ruim hoje, assim, ruim que eu falo assim, um carro que não esteja 5 estrelas, que seja 4 estrelas, ele vale mais de 100 mil reais, facinho. Eu acho interessante, mas deve ter acontecido ao contrário também, né? Um carro de 1, 2 anos de chegar lá destruído. Não, eu vi assim, eu vi coisas já nesse meio aí que dá vontade de chorar. De duvidar, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente cuidadoso com o carro, né? Isso acho que vem do meu pai, passa pra mim. E eu sou minha mulher fala que eu sou chato pra carro. Você é chato.
Então a hora que eu vejo, tem coisa que eu vejo que eu falo assim, não, como que deixa, né? Chegar assim, chegar nessa situação. A gente vê ao contrário. Vi também coisas assim que eu falei assim, não, eu lembro até hoje, eu avaliei um Kwid da Renault em 2023, o carro tinha 1 ano de uso com quase 200 mil quilômetros. Eu falei assim, caramba, você não dormiu? Você não dormiu? Porque se você fizer a conta... Que nem taxista roda isso, 200 né, mil quilômetros em 1 ano aí, eu falei... não, o cara viajava muito com o carro e, tipo, ele falou que passava a maioria do tempo dentro do carro. Acho que não queria morar no carro, né? Eu falei, pelo amor de Deus. Então eu já vi bastante coisa nesse mundo. E mal aí. cuidado? Mal cuidado? Vi muitos mal cuidados, né? Assim, e são coisas que a gente fala... o mau uso que poderia ser evitado, né? Então a gente vê... por exemplo, eu vou citar um exemplo. Pega um carro muito novo, às vezes 2020, 24, 23, 24, que a pessoa fuma dentro do carro. Nada contra fumantes, né? Mas eu falo assim, pode ter um pouco de cuidado. Às vezes fura o banco, fura o tecido, queima o teto. Sabe, são coisas ali num carro muito novo, com 1 ano de uso. E aí você vai avaliar... Vai depreciar muito o carro. Aí você... Pô, eu tenho que trocar esse couro, eu tenho que fazer o papelão de porta, eu tenho que trocar o forro de teto. Que num carro novo, querendo ou não, acaba tendo um valor... E você trocar um forro de teto não é simplesmente... Às vezes você tem que tirar vidro, tem que fazer um monte de coisa. Às vezes tirar... às vezes tem bolsa de airbag, você tem que tomar cuidado. Então, assim, é uma mão de obra. Se estoura um airbag daquele, ele não acho que pode machucar alguém. É difícil, mas porque você tem que desligar todo o carro e tal. Mas, cara, é um transtorno, é um custo elevado, né? Porque eu falo assim, tem coisas que acontecem que não dá pra evitar. E a gente tem que entender que é um bem material. Raspei o carro no portão. Pô, acontece. Ralei a roda, né, na calçada. Isso aí faz parte. Isso aí é uma coisa que não vai ter como a gente fugir disso, de uma raspada, de uma ralada, né? Agora... o restante dá pra você... O restante é alguma outra coisa aí, dá pra... Rafa, a gente tá chegando aí agora já a Grishow, né? Sim. A gente tá a Grishow aí batendo as portas, aqui no finalzinho deste mês, comecinho do próximo mês, até o dia 2. E eu me lembro que o ano passado vocês conseguiram fazer aí um acordo, uma parceria com a Volkswagen do Brasil, conseguindo algumas condições que são especiais, que são usadas somente durante a Grishow, né? Às vezes prorroga um pouquinho mais, às vezes até antecipa um pouquinho mais. Eu queria que você falasse, esse ano nós teremos as mesmas condições? Teremos as mesmas condições. Na verdade, isso é uma parceria que a gente faz com a montadora. Eu não preciso estar presente na feira, né, como concessionário. Lógico que a montadora vai estar sendo representada lá, né, a Volkswagen, mas eu tenho o mesmo desconto que a montadora vai ter lá dentro da feira. Eu consigo... Você tem aqui na concessionária. Consigo ter aqui na concessionária, né? É um prazo determinado, né? No caso, já está valendo. E vai até o início de maio, se não me engano, até dia 4 de maio. 4 ou 5, agora não me recordo. Não, 5 é na segunda-feira. Lembrando que a Grishow termina dia 2, né? Então, tem umas condições que são... Então, esse evento aí, a Grishow, que é o evento mais importante do ano para produtores rurais, né? Para CNPJs, que é onde tem condições diferenciadas. Frotistas, né? Os frotistas, é onde a gente também consegue trabalhar com essas mesmas condições para não ficar fora do mercado, né? Porque aí tem sempre aquela coisa que acontecia no passado, eu peguei muito, né? E de uns anos para cá, com essa possibilidade da nossa entrada na Grishow, mesmo remotamente, né, online, ficou bom. Porque antigamente o cara ia na loja, não, eu vou esperar a Grishow, né? Porque eu vou ter um desconto melhor lá. Então chegava essa época do ano, dava uma travada no nosso mercado, né? Porque o cara ia na concessionária, eu queria comprar um carro assim. Qual que é o teu desconto? Não, vou esperar a Grishow, porque eu fiquei sabendo que na Grishow vai ter um desconto melhor. De fato tem, o desconto é melhor, eu já tenho a tabela. Só corrigindo, eu acho que o nosso vai até o dia 2 também. Eu acredito que o nosso vai até o dia 2, o nosso desconto. E aí, por exemplo, a Saveiro já tem um desconto hoje de praticamente... Ela já tinha um desconto bacana, já tinha um desconto bastante bacana, que chegava em torno de 20%, né? Pro frotista, até 20%. Hoje vai chegar a 23%. Na Grishow. 3%, então já são... Você pega 3% em cima de 80 e poucos mil, dá quase... Não, de 108 mil, a tabela dela dá quase 4 mil. Então, já é uma grana bom desconto. Legal. Então, assim, para nós, essa possibilidade de estar junto com os descontos da Grishow
ajudou muito. Porque aí o cliente vai lá, vou esperar a Grishow. Opa, agora bom, eu tenho a tabela tá aqui. Ó. Então você já encontrou, a Grishow tá aqui. Me diga uma coisa, e esses descontos são especiais? Eles têm os mesmos percentuais ou varia de acordo com cada modelo? Por exemplo, a Maroc ou a Saveiro, aquela mais a simples, né? Tem a Saveiro que é a Robust, né? Muda. Cada carro, tem um cada modelo tem seu percentual. Então, hoje citando, por exemplo, a Saveiro Polo Track, Saveiro Robust pode chegar até 23. A Trendline chega até 22, né? 1% a menos. E aí depende do carro. O Polo Track, se eu não me engano, chega a 14, 15. O Robust é 15. Então, assim, aí vai de cada modelo, de cada marca. Tá. Uma pergunta aqui que eu sempre tive curiosidade, eu sempre esqueço de perguntar. Existe o Polo Track automático ou não? Não. É só mesmo Sense? Só mecânico. O primeiro automático é a versão Sense. Entendi. Ele já é turbo. O Track, como ele é um motor aspirado ainda, é só mecânico. Entendi. Porque ele é um carro... Ele é um carro mais alto, mais para trabalho, né? Um carro mais... Eu achei que tivesse... Precisa pensar o Volkswagen. Pensa um pouquinho nos velhinhos, que nem nós, que gostam de carrinho automático. Pra mim é pra trabalhar. Ainda estamos queimando muita lenha. O pessoal tá pedindo muita Saveiro automática, né? Já pensou? Nós já comentamos isso aqui, hein? Aí o pessoal pede até hoje, e a Saveiro automática? Eu já falei, né? Existe a possibilidade de ver aí nos próximos anos. A Volkswagen falou que vai fazer um investimento muito forte, né? Era só pegar o câmbio do Sense, do Polo, caçamba. Colocar lá, né? Seria bom, né? Mas é muita coisa, né? Bom, e já que a gente está falando dessas oportunidades, vamos começar então, vamos falar um pouquinho das nossas oportunidades que a gente tem na campanha de abril. Sei que o mês está acabando, vocês costumam, dependendo das circunstâncias, até prolongar um pouquinho, né, de acordo com a situação. Isso, prolonga. Então a gente vamos começar aqui agora, ó, falando um pouquinho dessas oportunidades que nós temos aqui para o mês de abril, né? Abril e abril ainda tem uns diazinhos aí. Vamos lá. Nivus Highline, esse é o modelo 2025. Ele tem bônus de até R$25 mil com o seu usado na troca, né? Que é um bônus adicional junto com o usado. Taxa zero e 3 revisões grátis no modelo 25, né? Então, o 26 ele não tem mais as 3 revisões, é uma boa oportunidade. A gente tem ainda alguns 25 em estoque. Então dá para aproveitar aí a taxa zero, as revisões, o bônus. Ficou chique esse carro, hein? Esse carro é bonito. A cor com esses... essa roda, aquela moldura traseira lá, não sei como chama aquilo lá. Também meio prateado, ficou legal. Sim. A próxima, então, o que nós temos aqui agora? Vamos ver, nós falamos do Nivus Highline, né? Agora esse Comfort Line. Né? O Comfort é uma versão abaixo do High. Ele tem bônus de até R$10 mil com o seu usado na troca. Taxa zero em 24 vezes e as 3 revisões grátis também no 25. Taxa zero em até 24 vezes, isso, né? Legal. Vamos lá, então. Polo Highline. Polo Highline, né? Esse é o polo mais completo da categoria. Esse já é automático? Esse já é automático. Esse é o mais completo. O engraçado desse carro aí, que eu falo, né, bastante, a Volkswagen, quando ela pega um carro top de linha, que no caso é esse Polo, se você entrar dentro dele, do Nivus, da T-Cross, é o mesmo cockpit, mesmo painel digital, a mesma multimídia. Então é legal isso daí, que às vezes a pessoa quer comprar um carro um pouco mais em conta, que é a T-Cross e que o Nivus, e vai estar muito ambientado, vai estar praticamente no mesmo carro, nessa hora montando assim. O que vai mudar basicamente é por fora. Entendi. E esse carro também tem bônus de 9 mil com seu usado na troca, tem taxa zero em 12 vezes e tem uma taxa legal, que é essa taxa aí com 0,99 em 36. Acaba ajudando muito. Hoje eu vendo a maioria dos polos Highline com essa taxa. Deixa eu te perguntar, qual que é a entrada normalmente que as pessoas costumam dar hoje? Por exemplo, digamos que ela não vai colocar um carro dela no negócio. Aí chega lá, o que o pessoal costuma dar mais de entrada hoje? Qual a faixa de valor? A maior porcentagem que eu tenho hoje é em torno de 50% a 60%. Por quê? Porque quando você consegue essa entrada, as taxas são melhores. Então, assim, hoje eu tenho, por exemplo, com 60% de entrada, taxa zero e a taxa 0,99. Entendi. Acaba facilitando e o cliente paga poucos juros, né? No caso, no 0,99. Ou nenhum juros quando é taxa zero. Mas, assim, tem também o 10% de entrada, 20% de entrada, 100%, sou bem sincero, aprova, mas é bem dificultoso. Às vezes a pessoa tem que ter uma ficha muito boa para aprovar 100% financiado. Porque eu acho que aí já fica muito pesado. Né? E o banco entende que o risco é grande, né? Você vai comprar um bem, 100%, ele vai te dar todo o dinheiro. Então, assim, os juros é alto. Então, assim, é difícil ter 100%. A maioria, geralmente, é
50% e 60% de entrada. 40%, 50%, Agora, geralmente o cara, 40%. o cara chega com 100% da grana lá. O desconto geralmente vocês costumam aplicar os descontos todos. Não, é legal você tocar nesse assunto. Parece que é assim, na verdade, pra gente, até é legal a gente falar, que tem muita gente que vai lá às vezes na loja e fala, mas você fez esse preço, agora eu vou resolver pagar à vista, eu não quero mais o carro financiado. Pra nós, concessionário, não muda. Porque quando você faz... Você já tá entregando a melhor condição. Exatamente. E além disso, quando você financia, eu tô recebendo à vista da mesma forma. Porque você vai fazer o financiamento, você vai pagar os juros pro banco. Eu, como concessionário, como revendedor, eu não tô ganhando esses juros. Né? Quem vai ganhar é o banco e o banco vai me pagar o que você financiou. Então, a mesma condição à vista e financiado, para mim, é a mesma coisa. Eu vou receber o dinheiro à vista do mesmo jeito. Você vai receber o mesmo valor. O mesmo valor. Então, assim, Não geralmente... E eu brinco muito, né, que eu com a minha equipe lá, com a minha turma, que eu falo assim, ó... Não vamos ficar negociando, não. O que a gente negocia depois é uma cortesia que eu arrumo, alguma coisa. Já faz o que dá para fazer para não deixar o cliente embora. Tá aqui, se o cara tá aqui, tá pesquisando, tá vendo, ele tá com vontade de comprar. Né? E um detalhe, né? Não frustra a expectativa dele, não, né? É legal. E tem gente que trabalha de forma diferente. O cara chega lá, pede 200 mil pra deixar por 190, pra ter uma falsa sensação que você tá tirando uma vantagem de 10 mil. Não, o que a gente mostra hoje pro cliente? A tabela do meu carro é X, eu te faço Y. Então, assim, tem carro meu que dá 30 mil abaixo da tabela. Mas em cima da mesa, transparente, de forma clara, é legal isso. E eu desconto da tabela. Não adianta eu falar, não, eu sei que eu posso chegar até 180, mas eu vou começar com 190 para depois chegar no 180. Eu, sinceramente, não gosto muito de trabalhar dessa forma. Não gosto de fazer jogo de número, que eu falo que hoje muita gente faz jogo de número, que é o jogo de número para vocês entenderem. É aquele negócio. Eu pago 10 mil a mais no teu carro e puxo 10 mil a mais no meu. Não é a minha intenção. Eu Entendi. pago tanto no teu carro, mas você tá pagando pouco no meu? Não tô, mas eu tô fazendo tanto o meu. É isso. Legal. Qual que é o próximo? Polo Trek. O Polo Trek, fala pra mim. Polo Trek, esse daí já com o selinho da AgriShow, né? Uhum. É um carro hoje com desconto exclusivo, é um carro que a Volkswagen vai abordar muito lá junto com a Saveiro na AgriShow, né? Esse carro ele já tem uma multimídia moderna, que é a mesma multimídia do Nivus, né? Então, apesar de ser o carro de entrada, não é porque você vai trabalhar com o carro que você não merece conforto, não, né? Você não vai pegar um carro sem rádio, sem multimídia, sem nada. Não, esse já vem com a multimídia moderna, todo digital, espelhos aplicativos, ar-condicionado. E ele tem uma condição especial, que a tabela lá que a gente estava falando agora, 98.400. Para você que tenha desconto de produtor rural ou CNPJ, vai cair para 82.990. Desconto bom, muito bom. Esse é um que já está com o selinho aí da AgriShow. Da AgriShow, exato. Legal. Bom, o próximo aí que nós temos então agora, gostei dessa condição, Saveiro Robusto. Também com o selinho da AgriShow. Da AgriShow. A gente comentou agora há pouco que o desconto normal dela era até 20%, né? No frutista. Sem a AgriShow, com a AgriShow tá chegando a 23%, né? E mais taxa especial. Ela tem uma taxa lá de 0,99. O que é legal? Legal, assim, é um carro hoje muito importante para nós, como concessionário, é um carro de volume que a gente fala, é o carro hoje para o produtor rural, para a empresa, para o frutista, é um carro que tem muita procura. E a Volkswagen, mesmo tendo essa procura, ela não deixa de fazer preço nesse carro. Se a gente pegar hoje a principal concorrente hoje da Saveiro, ela chega a ser tipo 7, 8 mil reais mais caro, né? Às vezes até com motorização inferior, dependendo, né? E então, assim, hoje é um carro de fato muito especial pra gente, com desconto que fazia tempo que eu não via, 23% numa Saveiro. Eu lembro de ter visto esse desconto lá em 2019. Caramba. Depois de lá pra cá, chegou a 20, 21. Saveiro, né, gente? Não adianta. Aí é chovendo molhado. Bora lá, então. O que nós temos mais? Aí, T-Cross Highline. Essa é um espetáculo. E essa cor é espetacular. Olha só isso. Essa é uma T-Cross High, né? Hoje ela tem um bônus de 15 mil reais com o seu usado na troca. Né? Taxa zero. Em até 30 vezes. É legal também, ter um prazo bom. A entrada dela não é 60% também, não é uma entrada muito alta, porque tem gente que vai lá, anuncia a taxa zero, mas é 90% de entrada. Então,
Aí não adianta, compensa. não tem... A maioria dos nossos carros que tem taxa zero é com 60% de entrada. E ela também tem as 3 revisões grátis ainda no modelo 25. Revisão é de quantos em quanto? De 10 mil quilômetros ou 1 ano hoje. É o que ocorrer primeiro, né? Então se você rodou... Então a pessoa vai ganhar a revisão... Quais as revisões que ela vai ganhar, então? A de 10, 20, 30 ou a de 1, 2 e 3 anos. Entendi. Porque o que acontece? É o que ocorrer primeiro. Se você rodou 10 mil quilômetros em 6 meses, você tem que fazer a primeira revisão obrigatória. Se você rodou 5 mil quilômetros em 1 ano, você tem que fazer a do tempo. Ou é tempo, Entendi. ou é quilometragem. Entendi. Legal. O que mais nós temos? T-Cross Comfort, ela também vem com a mesma sequência da Highline, bônus de até 15 mil reais para ser usado na troca, a taxa zero em 24, da High em 30, e também as 3 revisões grátis. Legal. A gente está mencionando bastante as 3 revisões, que é legal para você que está querendo comprar o seu carro. Aproveitar ainda os modelos 25 que a gente tem em estoque, que agora os 26 ela não vai ter mais as revisões. Ah, é? Não, a 26 a Volkswagen anunciou, ela não deu o aumento nos carros, que teria que ter um aumento devido Porém, ao mercado, ela tirou as revisões. Então, para quem está buscando essa comodidade, você consegue comprar o 25, que é praticamente o mesmo carro que o 26, e vai sair ganhando ainda as 3 revisões. Legal. O que mais nós temos? Acho que são essas, né? Legal. Eu acho que a gente encerra nossa prosa de hoje aqui com excelentes opções, né? Para o nosso público, fazer uma troca aí planejada, consciente e com excelentes oportunidades, né? Juntando as oportunidades da campanha, mas agregando aí as condições especiais da AgriShow, que se encerra no próximo dia 2 de maio. Então, fica aqui um convite para você. Nosso convidado já chegou aqui. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é, hein? E olha, você gosta de chocolate? Ah, eu adoro. Adoro. Vou te falar uma coisa, hein? Mas você não conta para ninguém ainda. Nós estamos produzindo o chocolate com a amêndoa produzida aqui na nossa região. Você sabia disso? Não sabia não. Pois é, esse é motivo de um baita orgulho pra gente, porque o nosso próximo entrevistado, o Rafael, ele acompanhou o processo desde o início. Que legal. Desde como se pensou em produzir cacau aqui, ele acompanhou tudo isso. E ele já serviu chocolate produzido com as amêndoas aqui. Então, você fica ligado que daqui a pouquinho você vai poder acompanhar, tá bom? Bom, Rafa, eu queria agradecer você, né, por estar aqui com a gente, sempre mensalmente trazendo essas oportunidades, essas novidades também. Como eu disse, aqui a gente fala de carro, aqui a gente fala de logística, aqui a gente fala de assuntos específicos do agronegócio, mas também o ingrediente principal aqui desse momento é uma boa prosa, é uma boa amizade, a informação com credibilidade para você que acompanha. Rafa, obrigado e até o próximo mês. Até a próxima. Então tá bom. Pessoal, se você chegou até aqui, não se esqueça aí de fazer o que pediu no início do vídeo, que é curtir as nossas publicações, né? Se inscrever em nossas redes, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito bom. Vejo vocês na próxima prosa. Até lá.